Um bom dia a todos e a eterna e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia estamos aqui para honra, glória, deixa eu ajeitar aqui, louvor daquele que vive para todos sempre. Meus irmãos, nesta manhã de hoje, sexta-feira, dia 3 de abril de 2026, eu queria falar um pouco com os irmãos, veio ao meu coração, sobre o engano religioso. Jesus disse que uma característica dos últimos tempos seria o engano religioso. Vertentes religiosas pseudo-cristãs se levantariam para confundir a mente e o coração das pessoas. E nos últimos tempos, principalmente a partir do século XVIII, no mundo e consequentemente chegando ao nosso país, o Brasil, né? Algumas pseudo-cristãs, igrejas pseudo-cristãs ganharam muito território e hoje elas têm uma estrutura gigantesca aqui no nosso país. E eu vou sintetizar um pouco da história delas e da doutrina delas e demonstrar que elas vão contra os preceitos da palavra do Senhor. E quem é adepto dessas doutrinas está em uma situação muito complicada do ponto de vista espiritual, tendo em vista que Deus ele instituiu um modus operandi para se relacionar com a humanidade e não é do jeito que o ser humano quer se relacionar com Deus que acontece. Não é essa não é uma decisão que parte do indivíduo, do ser humano. Não é o ser humano que dá as cartas, né? Por assim dizer. É o Senhor quem instituiu, sempre foi assim, desde a antiga aliança. Ele instituiu meios pelos quais os homens deveriam se achegar a Ele, para não serem mortos nem fulminados. E, e o Senhor instituiu o meio há 2000 anos atrás. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Louvado seja o Senhor Jesus. E muitas estruturas pseudo-cristãs se levantaram e, às vezes encobertamente, às vezes escancaradamente, eles deturpam esse princípio e ou subtraem coisas da palavra do Senhor ou acrescentam. É uma característica principal dessas organizações pseudo-cristãs. E aqui, desde já eu deixo bem claro que não é nada pessoal com ninguém. A nossa luta, a luta dos cristãos não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais que criam egrégoras. Egrégoras são pensamentos, ideias de pensamentos que são repetidas e se tornam doutrinas, se tornam modo de viver de um coletivo. E os idealizadores dessas egrégoras são entidades malignas, são demônios que sopram na mente dessas pessoas que já estão inclinadas ao mal, do ponto de vista religioso, eu estou falando principalmente agora, e para enganar as pessoas. Porém, a palavra do Senhor diz que os enganadores viverão enganados, enganarão e viverão enganados. Eles enganam e são enganados pelo Satanás. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, nesta manhã de hoje, meus irmãos, com a graça e permissão de Deus, eu vou falar um pouco acerca dessas organizações pseudo-cristãs que tem no mundo inteiro, mas aqui no nosso país também são muito fortes, tá?
Primeiro eu vou falar um pouco da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma organização estruturada, muito bem organizada, do ponto de vista estrutural mesmo, muito bem aos olhos humanos, uma estrutura muito bem montada mesmo, e que é uma seita pseudo-cristã, infelizmente. Nós vamos ver aqui como ela começou, por que ela começou, quem foi o seu idealizador, o porquê e o porquê que a palavra de Deus não admite essa estrutura como sendo comunidade cristã, parte do seu corpo cristão na Terra. Então, vamos falar um pouquinho primeiro do Adventismo do Sétimo Dia. Antes de ser adventistas, eles eram chamados mileristas. Mileristas porque tinha um pregador, um personagem, e as seitas elas têm essa característica de ter um cara idealizador da igreja, e aí agora ele se torna o cacique dessa igreja. Louvado seja o Senhor Jesus, né? Então, era um homem, ele era um pregador batista, da igreja batista, né? E aí ele saiu da igreja batista e começou a fazer grupos. E o nome desse homem era Guilherme Miller. Guilherme Miller começou a reunir esses grupos, e dizendo ele ter recebido orientações divinas, doutrinas diretamente do céu, particulares, que estavam ocultas aos olhos dos batistas e das outras pessoas que professavam a fé em Jesus. Ele diz que recebera essas orientações divinas e começou a reunir um grupo de pessoas. Esse grupo foi crescendo e eles começaram a ser chamados de mileristas, porque foram derivados do Guilherme Miller, antes de ser adventista do sétimo dia. Então, até que Guilherme Miller, dizendo estudar as profecias bíblicas e ter recebido uma revelação em relação às profecias bíblicas, ele leu o livro do profeta Daniel e interpretou na mente dele que as tardes e manhãs de Daniel, 1200 tardes e manhãs, elas apontariam Daniel 8,14 até 2300 tardes e manhãs, até 2300 tardes e manhãs, eu falei errado, desculpa, e o santuário será purificado. Daniel 8,14. Quando ele chegou nesse texto, o Guilherme Miller concluiu na mente dele que se tratava da purificação do santuário e que significava a volta de Jesus para purificar a terra com fogo. Então ele fez essas contas dessas 2000 tardes e manhãs e chegou na data de 22 de outubro de 1844. Então ele começou a pregar, olha, a volta de Jesus será, segundo a interpretação bíblica que eu recebi espiritualmente aqui dessa revelação, a volta de Jesus será no dia 22 de 10 de 1844. E os mileristas começaram a repetir essa mensagem, não existia adventismo. O adventismo veio consequência desse fato, nós vamos chegar lá. E ele começou a repetir essa mensagem, e os mileristas também repetindo, né? Como meros gravadores. E até que chegou a data, dia 22 de 10 de 1844. E aí, óbvio, Jesus não voltou nessa data. Jesus Cristo não voltou nessa data. E aí, esse episódio cômico e patético, que também descredibiliza as profecias, não as profecias em si, mas
Descredibiliza aqueles que estudam sério as profecias e analisam a história, porque a história e a Bíblia são dois trilhos que caminham em paralelo. Eu não canso de falar isso. Não adianta nós lermos a Bíblia olhando só para trás. Não adianta nós lermos a Bíblia só olhando lá na frente. Nós devemos ler a Bíblia olhando o tempo real, como a história está se desenrolando, como ela se desenrolou, como ela foi, como ela está, e como ela foi e como ela está é o indício de como ela será. Essa é a interpretação mais saudável que nós podemos fazer. Então, esse episódio ficou conhecido na história como o Grande Desapontamento, de 1844, de Guilherme Miller. E o Grande Desapontamento foi esse evento ocorrido em 22/10/1844, quando milhares de seguidores do pregador Guilherme Miller esperavam o retorno de Jesus Cristo à Terra, que obviamente não aconteceu, por estar biblicamente fora do período pré-avisado pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse que Jesus ia voltar nessa data, mas esqueceu de perguntar para Jesus. Então ele, creio eu, pela estrutura que é hoje, foi uma ideia diabólica, doutrina de demônios, que induziu Guilherme Miller a cravar essa data da volta de Jesus para descredibilizar também as pessoas. Ah, mas já falaram que Jesus ia voltar e não voltou e tal. O diabo faz isso também. Levanta falsos profetas para que as outras pessoas, porque o ser humano tem a tendência sempre de olhar para aquilo que não aconteceu e deu errado do que as coisas que dão certo. E muita coisa dá certo. Tem muitas igrejas sérias, mas o diabo ele é assim. Não é novidade para nós. Então, a origem. Guilherme Miller, um fazendeiro e pregador batista, estudou a profecia de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Na mente dele, concluiu que a purificação do santuário significava a volta de Jesus para purificar a terra com fogo. A data. Após alguns ajustes, o grupo conhecido como Milleristas, porque eram adeptos de Guilherme Miller, fixou a data final, dia 22/10/1844. Consequências. Estima-se que entre 50 e 100 mil pessoas nos Estados Unidos acreditaram nisto. Muitos venderam suas propriedades, fecharam seus negócios, abandonaram as suas colheitas, esperando subir para o céu naquela data, dia 22/10/1844. Eu vou repetir exaustivamente a data, tá, irmãos? Proposital. Reação. Quando o dia passou sem que Jesus voltasse, o sentimento de perda, frustração e desapontamento foi devastador. Foi devastador. Quando acabou o dia que Jesus Cristo não veio nas nuvens, o sentimento de perda, de desapontamento e de decepção foi gigantesco. Muitos abandonaram a fé. Outros ficaram com problemas psicológicos. Foi uma devastação. Cerca de 100 mil pessoas, meu irmão, minha irmã, esperaram Jesus voltar na data em que Guilherme Miller tinha confirmado. Porém, um grupo que sobrou destes, cerca de 100 mil, concluiu que Guilherme Miller não havia errado na data. Um pequeno grupo, desses que muitos abandonaram isso, enfim, seguiram seus rumos, mas um grupo ficou. E eles disseram assim, não, o Guilherme Miller, o nosso cacique, não errou. Errado estão vocês. Oh, Jesus amado, hein? Então, eles disseram, o Guilherme Miller não errou. Ele não errou a data. Ele errou o evento. Foi mal interpretado. Nesse dia 22/10/1844, Jesus não veio. Sabe por que ele não veio para a Terra? A gente que entendeu errado. Guilherme Miller estava certo. Ele não veio porque ele iniciou um juízo investigativo. Não sei de onde eles tiraram essa palavra, irmão.
Juiz investigativo. Na Bíblia não tem. Procura de cima e embaixo, você não vai encontrar isso aí em lugar nenhum da Bíblia. Mas tudo bem. Então Jesus não voltou. Ele voltou nesse dia 22 de 10 de 1854. Mas ele não veio na Terra, a gente que entendeu errado. Ele veio e parou num lugar, numa espécie de RH celestial, de um escritório celestial, para fazer um juízo investigativo. Ele sentou numa mesa com vários papéis e anotações. Desculpa, irmão, a jocosidade, mas é inevitável. E ele iniciou nessa data, desde aquele dia de 22 de outubro de 1854, Jesus está fazendo um juízo investigativo lá no santuário celestial. De onde eles tiraram, meu irmão? Só Satanás sabe. Por isso que ele não veio à Terra naquela data. O Guilherme Miller estava certo, nosso mentor, nosso cacique estava certo. Uma característica das seitas é isso, irmão. Levantar um ídolo e considerar ele inerrante. Qualquer coisa que acontecer, que esse ídolo e falso profeta falar e não acontecer, a culpa é sempre dos outros e nunca do falso profeta. É uma característica de seita. E eles mantêm até hoje. E outra pessoa também que eles idolatram. Enfim, vamos lá. Isso aqui, irmãos, é tudo história pesquisada, constatável, tá? Não é nenhum ataque a ninguém. É apologética. Defesa da fé em Jesus Cristo. Ponto. E isso não tem o intuito nem o objetivo de agradar quem quer que seja. A realidade é o que ela é. Ela não pergunta como que nós gostaríamos que ela fosse. Amém? Desse grande desapontamento desse dia, mais de 100 mil pessoas esperando Jesus voltar, porque o Guilherme Miller disse que ia acontecer, baseado na conta que ele fez na cabeça dele das 2.000 tardes e manhãs de Daniel. Desse grande desapontamento, a nova interpretação, para não admitir o óbvio que cometeram uma heresia terrível, e também da guarda do sábado semanal, guarda entre muitas aspas, nós vamos chegar lá, nessa guarda do sábado totalmente artificial e equivocada e totalmente desconectada da realidade bíblica, que os adventistas professam, e dizem que se não fizer isso, a pessoa está em desobediência e consequentemente vai para o inferno. Nós vamos chegar lá, irmãos. Vamos ter paciência. Coisa que é difícil pedir hoje, né? Num mundo tão instantâneo. Mas, vamos lá. Então, diante dessa heresia terrível de não admitir esse erro crasso e terrível do Guilherme Miller, e essa guarda de sábado semanal, entre muitas aspas, nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu em cima dessa heresia. Em cima dessa falsa data da volta de Jesus. Da não admissão de que foi um erro bizonho, crasso e uma heresia terrível. Eles não admitiram, pelo contrário. Reafirmaram a heresia e disseram que as pessoas interpretaram errado. E aí esse grupo que sobrou formou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que hoje é uma estrutura mundial de engano religioso. Para ser batizado e se tornar membro oficial dessa igreja nos dias atuais, o indivíduo precisa obrigatoriamente afirmar, confessar que aceita o dom de profecia manifestado no ministério de uma mulher chamada Ellen White. Essa mulher Ellen White, ela é o espírito de profecia que dá sequência aos profetas e apóstolos bíblicos. Os livros dela têm a mesma autoridade espiritual das escrituras, segundo o Adventismo do Sétimo Dia. Heresia em cima de heresia, tá, irmãos? Infelizmente, na eclesiologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eclésia é igreja, logia é estudo, ou seja, na cosmovisão de igreja, baseado nos estudos deles, que foram criados em cima de uma heresia falsa, de uma heresia em que Jesus voltaria naquela data, 22 de outubro de 1844, foi de onde nasceu o Adventista.
Nessa cosmovisão distorcida, eles têm a exclusividade da missão na Terra. Na prática, a visão do Adventismo funciona como um funil teológico. Eles são a igreja que Jesus... Eles são a continuação da primeira igreja na cabeça deles. Eles são a continuação e Jesus opera através do Adventista. As pessoas de outras igrejas vão despertar e vão conhecer a verdade que é a doutrina adventista. Portanto, irmãos, pessoas da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, de outras igrejas aí evangélicas, presbiterianas, etc., para eles não são cristãos. Eles ainda vão despertar para a verdade que é as doutrinas adventistas. Na cabeça deles, tá, irmãos? Então, eles têm a exclusividade na cabeça deles que eles têm essa missão na Terra. Eles são consequência da igreja primária, primitiva de Cristo. Ponto 1. O remanescente visível no mundo. Eles se autodefinem como a única organização que possui o conjunto completo de marcas proféticas, sábado, dom de profecia e santuário. Eles se consideram o único remanescente organizado na Terra como instituição. A única instituição religiosa validada por Deus na Terra de todas é o Adventismo do sétimo dia. Ainda que eles tenham sido criados em cima de uma heresia abominável. Marcou a volta de Jesus e 100 mil pessoas se frustraram. Muitos tiraram até a sua própria vida. Vendeu casa, vendeu carro, largou as colheitas e ficaram esperando Jesus voltar e Jesus não voltou. Por causa de um falso profeta chamado Guilherme Miller. E os milleristas, que eram adeptos cegos dele, seguia esse cego condutor de cegos, eles criaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia baseado nessa heresia. História, irmãos. História constatável. Segundo ponto, ele se considera o remanescente visível na Terra e também o remanescente invisível. Admitem que existem remanescentes em todas as igrejas. Eles admitem. Mas que estes são indivíduos sinceros que ainda não tiveram acesso ao que eles chamam de verdade presente. Qual que é a verdade presente na cabeça deles? Essas pessoas que estão nas igrejas aí, evangélicas, que não são adventistas, eles ainda não tiveram acesso à verdade presente, que na cabeça deles é a mensagem e doutrina da Adventista do sétimo dia. Essa é a visão que eles têm. Terceiro ponto e conclusão lógica de tudo isso. Se o chamado final é sai dela, da grande Babilônia, povo meu, que está lá em Apocalipse, né? Sai dela, povo meu, para que vocês não incorram nos pecados. Eles interpretam que a grande Babilônia são todas as igrejas que não sejam adventistas do sétimo dia. Essa é a grande Babilônia. Que, segundo eles, João está dizendo, sai dela, povo meu, e vem para o adventismo. Esse é o funil teológico dessa instituição herética. Então, se o chamado final é sai dela, povo meu, da grande Babilônia, a implicação é que, na visão herética do adventismo, no fim das contas, que é o funil teológico, a salvação e a fidelidade plena passam obrigatoriamente pela aceitação da mensagem adventista do sétimo dia. Ou seja, aqueles que não se submeterem a essa organização são Babilônia, grande Babilônia. E eles um dia vão chegar a essa que eles chamam de verdade presente e vão aceitar o adventismo do sétimo dia como representantes oficiais de Jesus na Terra. E aí sim eles vão sair da grande Babilônia. Em suma, como toda seita tem por característica em comum o exclusivismo institucional. É só aqui nessa igreja que você está salvo.
As outras são porta larga, vive de qualquer maneira, etc. e tal. Só aqui nessa instituição é que vocês encontrarão o verdadeiro evangelho. Eles se auto-intitulam o Porto Seguro Final da Verdade. Eles se autodenominam como um movimento de restauração que veio para corrigir os erros do restante do cristianismo. Olha a prepotência, né, irmãos? Apesar de terem sido criados em cima de uma heresia vergonhosa, marcada a data da volta de Jesus Cristo no dia 22/10 de 1844, Jesus não tendo voltado, obviamente não voltou, porque não era o momento ainda, o período, eles disseram que as pessoas interpretaram errado, e esse pequeno grupo que era fiel ao herege Guilherme Miller criaram o Adventismo do Sétimo Dia, dizendo que Jesus Cristo voltou, mas ele não veio na terra, ele foi até o Santuário Celestial, parou lá, sentou numa mesa lá e agora está fazendo um juízo investigativo. Desde aquela data até hoje, Jesus está lá lendo esses papéis, fazendo esse juízo investigativo, examinando a vida das pessoas para ver quem realmente é crente e quem não é. Jesus está desde essa data na cabeça dessa heresia, fazendo esse trabalho com esse monte de papel em cima da mesa. Irmãos, não tem como não ser jocoso, me perdoe, me perdoe. O problema é que sua origem foi resultado de uma falsa profecia. O grande desapontamento de 22/10 de 1844. Que foi remendado em outra heresia, o juízo investigativo. O juízo investigativo que está acontecendo, segundo eles, desde o dia 22 de outubro de 1844. Como surgiu este juízo investigativo e do que se trata essa heresia? Vamos lá. Bom, como dito acima, essa ideia maluca, me permita, nasceu de uma reinterpretação já totalmente errônea que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Interpretação errônea de textos bíblicos. Após esse erro crasso, que ficou conhecido mundialmente como o Grande Desapontamento, onde cerca de 100.000 pessoas se deixaram enganar por Guilherme Miller. Daí nasceu o juízo investigativo. Estas cerca de 100.000 pessoas, acreditando no falso profeta Guilherme Miller, esperaram a volta de Jesus nesta data, 22 de outubro de 1844. Eu disse que essa repetição é proposital. Venderam suas propriedades, casas, abandonaram colheitas. Como Jesus não voltou, e era óbvio que não voltaria naquela data, o grupo daria origem ao que se conhece hoje, ao Adventista do Sétimo Dia. Os Milleritas, derivados do falso profeta Guilherme Miller. É aí que nasceu o Adventista do Sétimo Dia. Não admitindo o erro crasso e bizonho da falsa profecia, prosseguiram neste engano e afirmaram: nosso profeta Guilherme Miller não errou. Jesus voltou no dia 22/10 de 1844, sim. Só o evento que foi o mal entendido. Jesus não voltaria à Terra para buscar os seus escolhidos nessa data, 22 de outubro de 1844. Ele entraria na fase final do seu trabalho no Santuário Celestial. Pergunta, irmão. De que texto bíblico que eles tiraram isso aí? Bom, da escritura sagrada não foi. Foi alguém que psicografou para ele. Assim como psicografava as coisas para Chico Xavier. É a conclusão que nós chegamos, né? Então Jesus, ele voltou, mas ele não voltou para a terra. Ele voltou até o Santuário Celestial e começou a fase final do seu trabalho. E nós vamos ver o problema disso aqui, que Jesus não terminou a obra no Gólgota. O tetelestai, o está consumado, Jesus se equivocou em falar que estava consumado. Para o Adventismo, Jesus não consumou. Jesus errou em falar tetelestai, está consumado. Jesus ainda está terminando a salvação ainda nesse escritório celestial. Ou seja,
Na mente herética dos mileristas, que depois deram origem aos adventistas, Jesus errou em afirmar publicamente lá na cruz, tetelestai, como eu disse agora, está consumado, de João 19:30. Jesus errou em falar isso lá em João 19:30. Jesus disse, está consumado, está concluída a obra salvífica, mas os adventistas dizem não, Jesus não concluiu. Ele continua trabalhando nessa obra salvífica em um lugar chamado Santuário Celestial, fazendo um juízo investigativo, investigando a vida das pessoas. Meu irmão, não é fácil fazer esse vídeo não, viu? A revolta interior da apologética é muito grande. Então, olha o tamanho da loucura. Esse juízo investigativo supostamente é um pente fino espiritual. Os mileristas, que depois se tornaram adventistas, né, ensinam que desde o dia 22 de outubro de 1844, Jesus está analisando a vida de todos os que dizem ser cristão, para confirmar quem realmente se arrependeu e permanece fiel, preparando o caminho para o seu retorno. Porque ele já voltou, então vai ser o seu retorno. Jesus voltou, segundo eles, no dia 22 de outubro de 1844. Ele voltou até o escritório celestial. Para até hoje analisar as planilhas, as fichas dos candidatos ao céu. Tem misericórdia, Jesus. O problema é que Jesus disse lá em Lucas, irmãos, 23, 43, ao malfeitor arrependido o seguinte: em verdade vos digo, que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Não no santuário celestial, muito menos no RH celestial para análise de sua ficha de antecedente criminal. Jesus não falou, ainda hoje você vai para o santuário celestial porque eu vou analisar o seu antecedente criminal lá no RH celestial para ver se você passa no teste para ir... Não. Jesus não falou nada disso. Então, as heresias são assim, eles criam doutrinas da sua própria mente, e inspirada por demônios, que a Bíblia fala de doutrinas de demônios, espíritos enganadores, doutrinas de demônios, e criaram essa estrutura pseudo-cristã, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Agora, o vídeo está ficando longo, mas não tem problema. O sábado, agora vamos para o sábado, que eles dizem que aqui, nós, todos os outros crentes de outras igrejas, que não guardamos o sábado para sermos salvos, com o mandamento para sermos salvos, nós somos hereges e tal. Mas vamos ver o que é o sábado bíblico? E aí cada um tira a sua própria conclusão. O sábado. Vamos ver o que é o sábado bíblico e o que é o sábado amanhã, por exemplo. Hoje é sexta. Vamos ver o que significa o sábado amanhã. Se esse sábado amanhã é a mesma coisa do sábado que Deus colocou na Bíblia apontando para algo superior. Vamos ver. A palavra sábado, para começo de conversa, tem origem no hebraico Shabbat ou Shavat, que significa nada mais do que descanso e repouso. A palavra sábado no hebraico é Shabbat, que significa repouso e descanso. Ponto. É isso. Sábado é isso. Se refere à cessação das atividades ligado ao relato bíblico do descanso do Senhor após a criação. Quando diz que o Senhor descansou das suas obras, lá é Shabbat, ou Shavat. Na Bíblia Sagrada, a palavra sábado aparece cerca de 150 a 170 vezes, dependendo da tradução. Tá? Se referindo principalmente a dois tipos distintos de descanso e repouso com significados diferentes. Vamos entender? Primeiro, o sábado
semanal. O descanso, o repouso semanal. O sétimo dia, o sétimo Yom. Dia é Yom. É Yom em hebraico. Dia é Yom. Este sétimo dia é o descanso, repouso instituído após a criação e nos 10 mandamentos. Origem. Deus descansou, repousou no sétimo dia. Mas como é que nós entendemos isso? Isaías 40, 28 diz assim: Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, o de Gênesis, não se cansa e nem se fatiga? Bom, se o profeta Isaías está dizendo que o Deus eterno, o Criador, o que criou as coisas lá no Gênesis 1, ele não se cansa e nem se fatiga, quando nós formos lá para Gênesis e lemos que ele descansou no sétimo dia, a gente tem que entender esse descanso de uma forma muito mais abrangente. Porque ele não se cansa. Como é que ele descansou no sétimo dia se ele não se cansa nem se fatiga? Só que os adventistas não se preocupam com nada disso. Porque eles foram criados, infelizmente, em cima de uma heresia. Então, para eles, burlar as coisas, não estudar as coisas do jeito que tem que ser com honestidade, não faz diferença. O cara que idealizou a organização adventista falou que Jesus ia voltar no dia 22 de outubro de 84, de 1844. Jesus não veio. Mais de 100 mil pessoas, umas entraram em depressão, aconteceu um monte de coisa ruim e os caras não admitiram o erro, permaneceram no erro, inventaram outra heresia em cima do investigativo e estão aí até hoje. Então, para eles não vão procurar saber de nada disso. Que o Isaías falou que Deus não se cansa e nem se fatiga e que o descanso lá, que ele descansou da sua obra, se ele não se cansa, deve ter alguma coisa muito superior nesse versículo. Então Isaías diz que o Senhor, o Criador, não se cansa nem se fatiga. Então ele repousou no sétimo dia. Devemos entender agora o que ele quer dizer com isso. No sétimo dia, após criar o universo, ele abençoou e santificou aquele dia no qual ele diz que descansou de toda a sua obra. Mesmo ele não cansando nem se fatigando. Ele abençoou aquele dia e santificou. E havia um descanso lá na frente, um descanso abençoado e santo para a terra, em forma de homem. Mas nós vamos chegar lá. Sábados, no plural, tá? Tem o sábado singular na Bíblia e tem também sábados no plural. Não tem só o sábado singular. Tem sábados plural. Sábados cerimoniais, festas anuais. Eram 7 períodos anuais. 7 períodos anuais. O descanso é no sétimo dia. Aí tem os sábados no plural, que não é sétimo dia, são 7 períodos. O sétimo aponta para o descanso e repouso, são 7 períodos anuais, estabelecidos nas leis dadas por Deus por meio de Moisés, lá em Levítico 23. Exemplos: o primeiro e o último, o sétimo dia Yom, da festa dos pães asmos. O dia da expiação, que é o Yom Kippur. E o 8º dia da festa dos tabernáculos. É exemplos de sábados bíblicos. Significado: eram dias da santa convocação e descanso / repouso, que é o significado de sábado, de Shabat, que podiam cair em qualquer dia da semana. Esse Shabat poderia cair em qualquer dia da semana. Então, sábado não é um dia como amanhã, por exemplo. Nós vamos entender isso. Os que quiserem, claro, né? Funcionavam como sombras
Aí é necessário os irmãos lerem Colossenses completo. Eu não vou ler aqui porque já está dando 40 minutos só essa exposição do Adventismo. Quem quiser achar que eu estou falando abobrinha, vai lá em Colossenses 2 e lê completo. Vai lá em Romanos 10, do 1 ao 13 e leia. Vai lá em Gálatas e lê o capítulo completo. Vai lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. Vai lá em João 5, versículo 8 até o 27 e leia, por favor. Volta ao vídeo e veja as passagens, anota e vai lá. Se tiver algum adventista ouvindo esse vídeo. Então funcionavam como sombras ou símbolos que apontavam, porque a Bíblia é uma revelação gradativa até chegar ao ápice. Qual é o ápice? Cristo. O descanso, o repouso em forma de homem, morto no lugar dos transgressores e ressuscitado ao terceiro dia, ao terceiro Iom. É uma revelação gradativa para eventos futuros neste plano salvífico. Iniciado quando? Antes da fundação do mundo. Antes do Cronos. No Kairos, que é o tempo de Deus, o Senhor planejou a salvação. E quando o Cronos aconteceu, porque vieram os marcadores do Cronos, Sol, a Lua, as estrelas, veio as épocas, as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. No Cronos foi acontecendo o plano iniciado no Kairos. Louvado seja o Senhor Jesus. Era uma sombra para eventos futuros e para a singular obra redentora de Jesus Cristo. Está lá em João 6, do 25 ao 59. Quem quiser leia. João 6, do 25 ao 59. Vai lá ver qual é a obra singular exigida por Deus para a salvação do ser humano. E ainda tinha o ano sabático. Tinha o sábado singular, que era um Iom da semana, o 7º dia. Tinha os sábados plurais, que eram cerimônias. E ainda tinha o sábado anual, que é o ano sabático. Vira e mexe, você ouve pessoas dizendo assim, olha, eu vou tirar um período sabático. Quando a pessoa fala isso, o que ela está dizendo? Ela vai tirar um período para descansar, para repousar. Vou tirar um período sabático. Eu fui demitido da empresa, vou receber o seguro-desemprego, eu vou ficar esses 5 meses para um período sabático. Ou seja, eu vou tirar esse período para não trabalhar, para descansar. Já trabalhei 15 anos numa empresa, agora eu vou tirar esses 5, 6 meses aí para não quero saber de trabalhar. Do ponto de vista CLT organizacional desse mundo. É isso que eu estou dizendo. Então a pessoa tira um período sabático. O que é um período sabático? Um período de repouso e descanso. Por quê? Porque sábado é descanso e repouso. Sábado não é amanhã. Amanhã, sabe o que é amanhã, irmãos? Amanhã é o dia da semana do calendário gregoriano, instituído pelo Papa Gregório VIII, em 1582. Esse sábado amanhã não é o sábado bíblico, tem nada a ver com o sábado bíblico. Sábado amanhã é o sábado do calendário gregoriano, que a maioria do planeta Terra é adepto. Sabia disso, irmão? Quem instituiu isso aí foi o Papa Gregório. Então os adventistas, eles guardam o dia que o Papa Gregório disse que é sábado. E não o sábado bíblico, que é repouso e descanso. Não em um dia, mas em alguém, porque a revelação é gradativa. Alguém chegou aqui na Terra, irmão, e no dia de sábado semanal curava, libertava e quiseram matar ele por causa disso. Quiseram matar o repouso e o descanso. Porque o sábado disse assim: venham a mim, todos, sem exceção, os que estiverem cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim,
E vocês vão encontrar descanso. Vocês vão encontrar Shabat, Shevot, para os vossos corpos, para as vossas almas. Aleluia. O sábado bíblico é Cristo, é o descanso, é o repouso. Nele nós descansamos e repousamos, porque Ele concluiu a obra. Ele não está terminando a obra em lugar nenhum, irmãos. Ele disse, tetelestai, está consumado. E a obra de Deus é esta. Está lá em João. Que creiam naquele que Ele enviou. Que creiam no sábado que Ele enviou. Aquele que disse, venham a mim e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vou aliviar a vocês. Em suma, o ano sabático, desculpe, ainda não terminei o ano sabático. O descanso e repouso anual. O ano sabático da terra, a cada 7 anos, a cada 7 shanim, 7 anos, a terra não deveria ser cultivada. Isso é para quem pensa que guardar o sábado é uma coisa simples, irmão. Hipocrisia, irmãos. Infelizmente, eles vivem... A instituição foi fundada em cima de uma hipocrisia e de uma mentira, de uma heresia, e permanecem nela e continuam uma hipocrisia contínua, alegando guardar algo que eles nem sabem a origem, nem procuraram entender a origem, o que significa de sábado na Bíblia. E não fazem questão de admitir que esse sábado amanhã, por exemplo, é o sábado do calendário gregoriano pelo Papa Gregório, no ano de 1500. Então, Deus falou, vai ter um ano sabático também. Durante 7 anos, vocês não vão cultivar a terra tem que descansar. Em suma, todos os sábados, plural, descansos, repousos, cerimônias ou símbolos, prefiguravam a singular obra de Cristo. Está lá em João 6,29. Por isso ele disse o que disse lá em Mateus 11, do 25 ao 30. Os irmãos leiam lá. Se eu fosse ler todos esses textos aqui, irmãos, ia para 2 horas de vídeo. Então, irmãos, Jesus disse, quem, tendo em vista aqui, o adventismo supostamente guarda o sábado do Papa Gregoriano, foi fundado em cima da heresia de que Jesus voltou no dia 22 de outubro de 1844. Continua insistindo com isso, dizendo que Jesus ele voltou, mas está fazendo um juízo investigativo. Agora ele vai voltar para a terra. Já é 3 vindas. Já é 3 vindas já. Se ele voltar de novo, e ele vai voltar, claro, ele disse que voltará a segunda vez para aqueles que esperam para a salvação. Mas para o adventismo já vai ser a terceira. Eles dizem que se ele sendo a última instituição organizada que representa Jesus na Terra, né, para ser batizado e participar dessa igreja, você tem que confessar, não é confessar Jesus como seu Salvador só. Você tem que confessar Ellen White como espírito de profecia, senão você não é batizado. Só que o Salvador falou assim, ó, quem quer que seja, que crer em mim, porque ele não faz acepção de pessoas, né? Quem crê em mim e for batizado, eu o salvarei. Jesus falou, quem crê em mim e for batizado, eu salvarei. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É desse texto que eu estou dizendo. Aí vem os adventistas e os milleristas, né? Primeiro não era adventista, era millerista, do Guilherme Miller, e depois se tornaram adventistas. Vem eles e corrigem Jesus. Jesus disse, quem crê em mim e for batizado vai ser salvo. Os adventistas falam, não, Jesus, calma aí, tá pensando que é bagunçado? Aqui a porta é estreita. Aí vem os adventistas e falam, calma aí, Jesus,
Não é bagunçado assim, não. Como é que você está pensando o quê, Jesus? Não é bagunçado assim, não. O Senhor falou aí que quem crê no Senhor e for batizado vai ser salvo? Calma aí, não é assim, não. Não é tão simples assim, não. Aqui na Adventista é mais estreita essa porta, Jesus. Aqui é o seguinte, aqui Jesus funciona assim aqui, ó. O Senhor voltou, tá? O Senhor voltou. É que o Senhor se equivocou. O Senhor não vai voltar de que o Senhor falou. O Senhor está fazendo um juízo investigativo ainda para ver quem vai ser salvo ainda, tá bom? O Senhor não concluiu sua obra. O Senhor falou tetelestai porque o Senhor estava debaixo de forte emoção, forte pressão. Essas jocosidades, eu me responsabilizo por elas, tá, irmãos? Eu estou falando isso. Eu estou fazendo essa paródia, tá? Eu estou fazendo, eu me responsabilizo. Então, Jesus, não é simples assim, não. Aqui na Adventista é mais estreita essa porta. Aqui funciona assim, Jesus. Ó, deixa eu falar pro senhor. Aqui é assim, ó. Quem crê, para ser salvo aqui, Jesus, é o seguinte, ó. Quem crê e aceitar Ellen White como espírito de profecia, será batizado. Aqui não pode ser batizado se não confessar Ellen White, Jesus. Então, segura, não é assim não. O senhor se equivocou. Tá bom? Não é assim não, Jesus. Aqui no Adventismo a porta é estreita. Aqui quem crê na Ellen White como espírito de profecia, que ela tem a mesma, os livros que ela escreveu têm o mesmo peso da escritura sagrada do cânon, quem crê e confessar isso publicamente será batizado. Quem não fizer isso, não será batizado. E não vai entrar na igreja remanescente. E o Senhor está proibido de salvá-los, Jesus. Eu me responsabilizo pelo que eu estou falando. Diante de Deus e diante dos homens. Entendeu, Jesus? O senhor entendeu? Deixei bem claro, Jesus. Que o Guilherme Miller acertou que o senhor ia voltar no dia 22 de outubro de 1844? O senhor é que não entendeu? Resumindo, irmãos. Os adventistas do sétimo dia descansam em um dia do calendário gregoriano instituído pelo Papa Gregório. Amanhã. Descansam, tá? Descansam. Descansam. Com muitas aspas. Alguém conhece algum adventista? Só você ver se é descansa ou não descansa. Em um dia do calendário gregoriano instituído pelo Papa Gregório. Eles descansam nesse dia de amanhã. E os cristãos verdadeiros descansam qualquer dia na pessoa de Cristo. O Senhor do sábado. O Senhor do Shabat em hebraico. E Shabatou no grego. Porque o Antigo Testamento foi escrito no grego e o Novo. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e o Novo no grego. No grego é Sabatou, no Antigo Shabá, que significa repouso e descanso. Os cristãos verdadeiros descansam todos os dias no sábado, no Shabat, que é Jesus. Nós fomos a Ele, porque estávamos cansados e sobrecarregados e Ele nos aliviou. E nós fomos a Ele e encontramos descanso, Shabat, repouso, não para o corpo, mas para nossas almas. Para eles, Adventistas do sétimo dia, o descanso é cronológico. Sem descansar neste dia cronológico do calendário gregoriano instituído pelo Papa Gregório, conhecido como amanhã, a obediência está incompleta, segundo a heresia dessa pseudo-organização cristã. Mas para nós, o descanso não é cronológico, é cristocêntrico. Glórias a Deus. Como a Bíblia toda é cristocêntrica. Toda a Bíblia é cristocêntrica. Aponta para Jesus Cristo, para a obra de Cristo na cruz do Calvário, no Gólgota. E ele concluiu a obra. Não está trabalhando em lugar nenhum, no escritório celestial, em lugar nenhum mais. Ele disse, tetelestai, está consumado, está terminado, está concluído. O sábado, Shabat, que era uma unidade de tempo
na revelação gradativa da Escritura, se tornou uma pessoa. Mateus 11, 28. O Shabat, que era uma unidade de tempo, na revelação gradativa da Escritura, se tornou uma pessoa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Louvado seja o Senhor. E ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados. Venham ao sábado, todos os que estiverem cansados para descansar, que eu vou aliviar vocês. Venham a mim, venham ao sábado, que vocês vão achar descanso, repouso para a vossa alma. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu ia falar de mais duas, Testemunho de Jeová e Congregação Cristã, mas não vai dar tempo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e que você entenda pelo Espírito Santo que muitos vêm em nome de Jesus. E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Em nome de Jesus. Amém.